Cíntia Michel está na área e na área comigo hoje, ela que é arquiteta que se tornou empreendedora, Amanda Cita. E ele, que é um português que veio do mundo corporativo, já trabalhou em banco, fundou uma corretora e hoje é responsável pelo Nexus, um grupo que está transformando a vida dos pequenos empreendedores em São Paulo. Tiago Neves e Amanda Cita, sejam muito bem-vindos ao Cíntia Michel está na área. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui convosco. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Muito feliz de receber vocês, que são, além de empreendedores que eu admiro, são queridos amigos. E hoje a gente vai falar de um tema que é polêmico, né? Porque tem gente que acha que empreender é algo que você já nasce sabendo fazer, tem gente que acha que é algo que você leva a vida inteira e não aprende. Eu quero saber de vocês. Empreender é um dom? Bom, no meu ponto de vista, é algo que a gente aprende um pouco a cada dia. Tem várias formas que você pode se preparar um pouco mais para fazer, mas talvez nem todo preparo vai te deixar realmente se sentindo pronto para fazer isso. E você, Thiago? É preparo? É dom? É karma? Eu acho que, como tudo, tem o dom. Eu acho que não há dúvida nenhuma que tem pessoas que têm um dom. E empreender, ou ser empreendedor, ou ser empresário, uma pessoa também pode ser, mesmo quando uma pessoa é um CLT. É uma forma de estar na vida, de criar, de desenvolver. Então eu acho que eu sempre fui empresário, sempre fui empreendedor, mesmo enquanto era funcionário. Agora, quando uma pessoa se vê na frente de uma empresa, é uma outra dinâmica, é uma outra forma de estar. E aí vem o dom, mas tem muito de aprendizado. Não há dúvida nenhuma que ser empresário é também aprender no dia a dia e muito tempo. E aprender muito uns com os outros, né? Eu vejo vocês com o Nexus, um grupo fantástico que reúne hoje já mais de 250 empresários aqui. Exatamente. Já estamos chegando aos 260 empresários. Olha, maravilhoso. Parabéns, viu, pela construção. É muito recente o Nexus. Conta um pouquinho para a gente, Thiago. A Amanda também faz parte do Nexus, né? O Thiago é o fundador, a Amanda faz parte. Conta para todo mundo poder conhecer o que é o Nexus, que potência empreendedora é essa? Então, o Nexus é uma paixão, não é algo que nasceu não com uma certeza do que é que nós queríamos fazer, de criar o Nexus, mas sim de ter um lugar onde nós, empresários, nós éramos 14 empresários, queríamos ter um ambiente para desenvolver os nossos negócios. Nós nos encontramos, eu, o Davi, o Tiago, o Rodrigo, vários, éramos 14. Então o nosso foco era realmente ter um ambiente favorável para nos desenvolvermos e para crescermos, nos ajudarmos uns aos outros. A coisa foi ficando tão boa, foi crescendo, fomos vendo o quanto isso era importante para nós, que dissemos, vamos profissionalizar, vamos fazer com que isto se torne realmente uma instituição que nos possa alavancar ainda mais. E aí foi crescendo o sonho e os desafios foram ficando maiores e pronto, hoje temos um sonho grande. Ah, maravilha, um sonho que já está se tornando realidade, né? Que a gente já vê, vocês acabaram de fazer a convenção no final do ano, que foi muito bonita. A gente vê que é um grupo que tem uma energia diferente e a gente vê que ajuda efetivamente os empreendedores que estão lá. E olhando para você, Amanda, que é uma empreendedora, uma arquiteta que se tornou empreendedora, como que você vê que um grupo desses faz a diferença na vida do empreendedor? Que diferença fez na tua vida estar no Nexus? Nossa, fez toda a diferença, assim, porque até voltando um pouco, né, nisso que eu respondi sobre a questão do empreender, do preparo, né? Então, todo o preparo que eu construí ao longo da minha carreira, né? 5 anos de arquitetura Mackenzie, 8 anos de experiência em grandes escritórios, 2 anos de pós-administração na GV. Nada disso me deu a coragem na hora que chegou o momento de empreender. E eu estava há mais de 2 anos no Nexus, como sócia de uma outra empresa, e foi o Nexus, muito do Thiago, do meu marido, que também é um dos fundadores, e dos outros colegas ali que eu já tinha contato, que me abraçaram e falaram, não, Amanda, você precisa, né? Chegou a hora do seu desafio, você está pronta sim. Eu falava, não estou pronta não. Mas foram eles, assim, e cada um que se tornou o apoiador, o fornecedor,
tudo que eu precisava, assim, né? Que trouxe a bagagem, trouxe a experiência. E é isso, coragem, para a gente conseguir realmente se lançar, né? Precisa de muita coragem para empreender, né? É uma coisa que a gente vê todo dia. Coragem para levantar diante do desafio, coragem para aprender com os erros, para admitir quando a gente tomou uma decisão que não foi muito estratégica e agora precisa recalcular a rota. Coragem diante do cenário político que está sempre tão confuso e gera tanta insegurança jurídica, né? O Brasil é um país que a gente tem muita insegurança jurídica, complica muito na hora de empreender. E coragem também para realizar os nossos sonhos, né? Porque às vezes o sonho está num lugar perfeito, num lugar ideal, e traduzi-lo para a realidade é sempre... não vai ser a tradução idêntica, ele vai sempre sofrer algumas adaptações. E você, Thiago, trouxe esse grande sonho de construir esse grupo de empreendedores, de empresários que se apoiam, que crescem juntos e que a gente vê que tem uma energia que é muito única. Tem verdadeiramente uma alegria em fazer o que fazem, uma alegria em estarem juntos em pertencer ao Nexus. O que você tem de desafio em fazer o Nexus acontecer? Assim, quais são os seus principais desafios que você já passou nessa sua trajetória com o Nexus? Então, o maior desafio que uma pessoa tem numa empresa como a Nexus, eu hoje consigo falar empresa, mas mesmo assim ainda hoje é estranho, porque eu vejo muito mais como um local de fazer relacionamento, não é? Um local de encontro, um local de diálogo entre empresários. Então, ter a cabeça de dizer, para além de fazer isso, é também um negócio, foi difícil. Então, isso também já foi um processo de olhar para o Nexus como um negócio, como uma empresa. Mas sem dúvida que o maior desafio é liderar pessoas. E liderar pessoas que não têm relação de hierarquia contigo. São pessoas que são empresários, têm a sua vida, têm a sua independência, têm a sua forma de viver, têm o seu momento, estão em fases de vida diferentes e eu tenho que motivá-las a entender o quanto o Nexus é importante para elas, quanto é uma ferramenta, uma comunidade fundamental para o sucesso delas e elas têm que querer estar e fazer parte e construir junto. Porque o Nexus são grupos de pessoas, nós temos metodologia, mas eles têm que querer fazer o seu grupo ser importante para a vida deles. Então, esse processo é um baita de um desafio. É um baita de um desafio. Mas é muito gratificante quando você consegue realmente inspirar. Você aí claramente está a inspirar pessoas a fazer com que elas entendam o quanto fazer parte de uma comunidade de negócios sustentável é importante para a vida delas e para a empresa delas. É muito interessante, porque vocês desenvolveram uma metodologia para o Nexus, certo? Não é uma coisa que vocês pegaram pronta, é algo que vocês... Claro que a gente sempre se inspira, a gente pega bons exemplos, bons empreendedores sabem aproveitar aquilo que já existe e a inovação está justamente em dar o seu toque ali, fazer o seu diferencial em cima de modelos que são interessantes. E vocês desenvolveram uma metodologia no Nexus para fazer com que essas trocas funcionem. E uma desses pontos dessa metodologia que eu tive o prazer de conhecer e de participar são os eventos que vocês promovem, em que vocês chamam palestrantes, especialistas. Foi assim até que a gente acabou se conectando, né? Para quem não sabe, eu e a Amanda, a gente se conheceu na época do cursinho, quando eu mudei para São Paulo, quando nós mudamos para São Paulo, né? A Amanda também é de fora e a gente se conheceu há 17 anos atrás, por aí. Tinha perdido esse contato, né? A vida, cada uma foi para um canto. E depois nos reconectamos quando eu estava no Vale do Silício e ela fez a gentileza de me convidar para palestrar no Nexus e foi muito bacana, eu fiquei encantada com o grupo e queria ouvir um pouco, então, você, Amanda, que passou um tempo cuidando dessa frente, né, da frente do conhecimento dentro da metodologia Nexus, quão importante você vê que é essa troca de conhecimento e que tipo de conhecimento você percebe assim que
mais faz diferença para os empreendedores hoje? Daquilo, de tudo, ali no recorte que você tem do Nexus, obviamente, né? Tá, vou responder um pouquinho por partes, assim. Primeiro, acho que muito dentro do que o Thiago estava falando, me admira muito no Nexus, eu que estou bem desde o começo, assim, eu entrei 2 meses depois que o grupo foi formado, em 2017. O que eu vi que foi construído de lá para cá, né, de 14 empresários para hoje quase 260, a questão de como eles conseguem inspirar as pessoas dentro dessa metodologia, que antes, assim, né, no começo nem tinha uma metodologia, eu vi isso ser construído, isso ser formado ao longo do processo, né, como acontece dentro de muitas empresas. E hoje, inclusive na convenção, que eu vi vários grupos que eu não tenho mais contato, né? Aí a coisa vai tomando uma proporção muito grande. Não conheço mais muitos membros, não conheci alguns grupos. E ver essas pessoas tão inspiradas na metodologia, as lideranças realmente trabalhando, as coisas acontecendo muito além do que a gente imaginava lá no começo, foi realmente muito inspirador, assim. E quando eu participei da liderança, né, do meu grupo, que eu sou do grupo do Itaim, fui um pouco a contragosto, fui um pouco empurrada da mesma forma que eu fui empurrada para o empreendedorismo, digamos assim, né? Inspirada e empurrada. Mas foi muito legal, assim, porque a gente vê essas coisas, o quanto o nosso papel ali na liderança, né, ajuda as pessoas que estão chegando a se inspirarem, a absorverem essa metodologia. E o conhecimento que chega a cada semana é muito interessante, porque tem temas diversos para todo tipo de empreendedor, e isso é uma coisa que faz uma transformação muito grande, assim, em mim como empreendedora, porque tem várias áreas que eu não me interesso tanto, né? Eu sou formada em arquitetura, estudei um pouquinho de administração para ter ali uma pincelada de alguns conhecimentos mais gerais sobre gerir uma empresa, mas eu nunca gostei muito, por exemplo, da parte mais burocrática, e às vezes a gente tem ali uma palestra com advogados, com contadores, com coisas que são essenciais para as nossas empresas. E eu consigo levar, por exemplo, para minha sócia, né? Que hoje a gente tem um escritório que é a Barba Arquitetura, tem uma sócia que trabalha comigo, que cuida mais da parte administrativa, financeira, e ela não consegue estar, né, tão envolvida no Nexus. Eu consigo levar para ela, olha isso que interessante, olha essa informação, vamos atrás disso, vamos conversar com as pessoas que nos ajudam no jurídico, que estão com a gente na contabilidade, para trazer essa informação para ajudar a empresa. Então, isso enriquece demais, assim, a cada semana a gente tem oportunidade de ter muita troca, de ter muita informação, muitos contatos, assim. É fantástico, né? Fantástico e necessário. Pois é, nem sempre são as partes favoritas dos empreendedores, né? Mas são partes necessárias, são conhecimentos que fazem toda a diferença entre o teu negócio prosperar ou quebrar. E a gente vê que isso tem muitos empresários que, de repente, começaram em outras áreas e quando se deparam com isso, ficam ali em dúvida. Será que eu quero realmente continuar? Será que eu não quero? O que eu faço agora? E você é um empresário, Thiago, que fez uma migração, né? Você veio do banco, migrou para a corretora e para o Nexus. Como que foi essa transição para você? Já tinha alguma coisa familiar por você estar numa instituição como um banco que te dá já uma certa estrutura, então tinham algumas coisas estratégicas que para você foram mais fáceis na hora de empreender, ou pouca coisa se traduziu do banco para a tua vida empreendedora? Eu acho que carregar uma bagagem uma pessoa traz e uma pessoa não sabe bem onde é que ela está quando vai usá-la, não é? E em que momento vai usar. Então, eu acho que não tenho dúvidas nenhumas que tudo traz uma bagagem importante para você ser bem sucedido. Eu sempre falo, as pessoas já acham estranho, o escotismo para mim foi a coisa que mais me marcou. E começou com 7 anos, até aos 18, e hoje eu vejo o quanto está presente na minha vida. Então, na parte de ter sido executivo, sem dúvida que foi importante. Agora, quando você é executivo de uma grande instituição, você tem uma segurança muito grande e você quase é impossível errar, porque você trabalha em equipe, você tem diretrizes, você faz coisas que podem dar menos bem, mas sempre acabam sendo bem-sucedidas. Lógico, com muito trabalho, isso acaba
sendo muito positivo, dá uma autoconfiança muito grande, mas por outro lado dá a impressão de que você não erra, de que você sempre marca gol. E ser empresário não é nada disso, não é? A pessoa marca muito menos gol do que o que imagina. Eu acredito que com o tempo, eu acho que hoje já marco mais golos do que o que marcava no início, mas eu já tive experiências péssimas de perder todo o meu património sendo empresário. Então, eu já errei e foi muito importante para mim esse aprendizado. Então, eu acho que empreender é perder e aprender com isso e depois conseguir realmente começar a marcar muito mais e também aprender aquelas coisas que você já sabia. Por exemplo, a pessoa sabe quando pela sua formação na área de gestão, na área de administração, você deve ter um stop loss. Stop loss é aquela coisa que você não tem e não está preparado para ter. Porque você não quer nunca parar de fazer uma coisa que você gosta e que você acredita. Então você nunca vai fazer isso com o empresário. Porque você sabe que vai vencer. Eu sabia, sempre fui executivo, nunca vou errar. Então você passa o seu stop loss assim fácil e vai até ao limite muito fácil. E isso aconteceu com muitos empresários, não é? Aconteceu comigo também. Então eu diria que muita coisa eu aprendi, mas sem dúvida que para ser empresário é um outro mundo, é uma outra dinâmica. E aí a experiência de ser empresário foi muito mais importante do que todo o resto da outra história. Aí você volta para os seus valores, para a sua forma de ser, daquilo que você acredita. É mais forte do que o que você aprende, efetivamente, como executivo. Posso puxar um gancho rapidinho, Cíntia? Porque eu acho muito interessante, assim, trazer isso para o nosso, o que você falou, para o nosso mundo da comunidade de empresários dentro do Nexus. A gente que está ali no início, né? Eu tenho um pouco mais de 4 anos empreendendo, a gente tem a oportunidade de absorver de pessoas muito mais experientes, como o Thiago, que já passaram por, né, grandes erros ali, acertos, e trazer essas experiências para a nossa realidade, tentar evitar algumas coisas, né? Talvez não dê certo totalmente, mas isso é muito interessante e entender também como outros segmentos funcionam. Sair um pouco da nossa bolha, porque a gente tende, né? Ainda mais, você comentou, a gente não é de São Paulo, eu vim fazer faculdade e tudo mais, então criou-se uma bolha ali do mundo da arquitetura que eu consegui romper no momento que eu estou numa comunidade de empresários de muitos segmentos e aprender de todos eles um pouquinho. Aprender com a experiência do outro é muito enriquecedor, né? Porque a gente soma aquilo aos nossos valores, aquilo que a gente já teve de vivência, e de repente você tem esse privilégio de absorver o que os outros também aprenderam, e de repente, pelo menos amenizar, né? Os erros sempre vão acontecer, mas a gente consegue, se ameniza, você para antes de... Você não ultrapassa a linha do stop loss, né? Você efetivamente vê ali, alguém te dá um toque, alguém está percebendo, te avisa, e isso é muito bacana. E essa é a parte muito bonita, que é a parte da cooperação, né? Cooperar é operar juntos. Então, a gente poder cooperar enquanto empreendedores, eu sempre vejo que é algo que ajuda, tem aquele ditado, né? Fazer subir a maré que todos os barcos sobem juntos. Isso é muito bonito no trabalho que vocês fazem no Nexus. E o outro lado disso, que também é uma realidade empreendedora, é a parte da competição, da competitividade. A gente compete com a gente tem os concorrentes, né? Compete com os concorrentes, às vezes compete com a atenção, compete com outros mercados, dependendo do que você está fazendo. Talvez não seja seu concorrente direto, mas se a pessoa está colocando o dinheiro dela em outra coisa e não está colocando no teu projeto, ainda que não seja o concorrente direto, está desviando essa energia, essa atenção, essa verba. Como que vocês trabalham, então, para fortalecer a cooperação dentro do Nexus e deixar a parte competitiva só ali no tom que ela é necessária para o aperfeiçoamento, mas que ela não se torne predatória dentro de um grupo de empresários que estão todos querendo fazer o seu negócio prosperar? Então, nós temos uma regra, indo para a parte assim mais prática, mais objetiva, nós temos uma regra que dentro de um grupo
não pode haver conflito de atividades. Então, por exemplo, a Amanda é arquiteta, só tem um arquiteto. Corretor de seguros, só tem um corretor de seguros. O que já nos dá essa percepção de que não há mais conflito ou de que não há mais concorrência, baixa a nossa guarda de abrir experiências e tudo mais. Hoje, com a maturidade que eu hoje já tenho, eu já vejo que nós quase não temos concorrentes em nenhuma atividade, nem aquele que faz exatamente o que você faz no mesmo lugar. Porque o que depende é como você executa. Hoje, aquela coisa que havia no passado, como você dizia, não, a estratégia eu não vou falar porque ninguém pode saber a minha estratégia. Quem quiser saber a minha estratégia sabe. Quero ver a executar. E aí é a grande diferença, não é? Então, essa sensação de concorrência, ela, quando você tem um determinado nível de maturidade, você baixa um pouquinho esse medo da concorrência. Mas, sem dúvida, que ela é importante e ela acaba sendo muito saudável, ele estimula, não é? Essa concorrência. Então, eu vejo muito mais hoje de ajudar. Eu adoro olhar para o negócio da Amanda e dizer, putz, Amanda, tem aqui uma oportunidade, se fizeres isto, não sei o que mais. E eu fico tão feliz quanto ela quando a coisa corre bem. E vou fazendo isso também. O marido dela, o David, tem também outro projeto. E no outro dia estava nervoso, que eu queria estar com ele para partilhar com ele coisas que eu achava que faziam sentido. Isso é tão bom, é tão gratificante. Não tem preço de fazer isso, não é? Você poder partilhar essas informações e dar para os outros essas informações. É muito gratificante. E no Nexus você tem um ambiente propício para fazer isso. O perfil é totalmente colaborativo, né? E da mesma forma, assim, igual você falou, das mesmas atividades, algumas coisas vão se criando ali, é um organismo vivo, né? Então, a gente criou, por exemplo, um grupo de WhatsApp dos arquitetos de todos os grupos Nexus, que a gente troca figurinhas mesmo, a gente troca informações. Ah, eu estou precisando de um fornecedor tal, estou com dúvida nisso, alguém me ajuda naquilo. Então, essa cultura da colaboração realmente ultrapassou a questão da competitividade, né? E a competitividade realmente ficou num nível totalmente saudável e ninguém vê esse problema em compartilhar um fornecedor, compartilhar uma informação mais legal. Até porque tem muita gente precisando de pessoas que resolvam problemas, né? Então, oportunidade de negócio a gente tem muita. Eu vejo que está muito atrelada a questão da execução que o Thiago trouxe, e uma execução colaborativa, todo mundo sai ganhando, é muito melhor, né? Porque também eu vejo quando a gente vai subindo os níveis, vai se desenvolvendo, então por mais que sejam todos arquitetos, quanto melhor o nível dos arquitetos que a gente tem disponíveis, melhor fica o mercado para todo mundo. Então é muito bonito ver vocês fazendo esse trabalho. E vocês falaram dos grupos, talvez quem está acompanhando aqui, que esteja ouvindo sobre o Nexus a primeira vez, esses grupos são grupos divididos por bairros, é isso, né? Organizados por bairros. São diferentes bairros da cidade de São Paulo, cada um com o seu nome. Então tem o Nexus Moema, o Nexus, já viu o Nexus ABC, Nexus Morumbi. Exato. São organizados por bairros. Você tem planos de expandir para além da grande São Paulo, ou agora a intenção é ficar aqui mesmo e de repente ver novos caminhos, novas versões do Nexus, novas coisas que o Nexus pode oferecer? Então, primeiro, indo à parte dos grupos, nós realmente damos um nome de um bairro para ser meio que o epicentro de onde os membros devem ser. Você tem que lembrar que há 3 anos atrás, 4, eu já nem sei, antes da pandemia, todas as reuniões eram presenciais. Então, a proximidade era muito importante, porque todas as semanas havia uma reunião. E aí, São Paulo, nós conhecemos o quanto é ser próximo, a pessoa estar próximo, facilita muito. Hoje nós temos todos os grupos trabalhando de forma híbrida. Sempre tem que ter uma reunião presencial, mas aí já permite alguma distância, uma vez por mês, de ter uma distância. Mas o melhor é haver esse espírito de proximidade, porque isso facilita em vários momentos, isso é muito importante. Quanto a crescimento, eu vou dizer que eu tenho sonho. Eu gosto de sonhar grande. Então eu imagino o Nexus. O Nexus pode ser uma empresa nacional, pode ser uma empresa mundial.
Até é feio dizer isso, mas pode ser uma empresa mundial. Não é feio, não, é lindo. Você vai ajudar empreendedores do mundo inteiro, é maravilhoso. Mas é um sonho assim, putz, o que é que esse cara está aí pensando? Mas sonha grande e começa pequeno. Mas eu te falo que eu estou muito mais preocupado em ter uma raiz, uma essência tão forte de valores, de metodologia, de forma de saber como replicar, de como ajudar os grupos, de como ter a tecnologia certa para suportar todo este processo, que eu estou a querer segurar um pouquinho esse crescimento e que esse crescimento seja muito forte em São Paulo. Quero, e já somos o maior grupo de networking de micro e pequenos empresários, 100% brasileiro. Isso já somos o maior em São Paulo. Essa é uma bandeira que nós já temos e que é muito forte. E queremos que isso seja verdadeiro a nível nacional a curto prazo. Mas eu não abro mão de que isso seja feito com muita qualidade e com muito valor, com muitos princípios, com muita cultura, sem desviar aquilo que nós acreditamos que realmente é importante no Nexus. Então não é número que nós estamos atrás, é número com muita qualidade, com muito propósito, não é? E esse propósito, ele precisa ser vivido todos os dias, né? Para fortalecer. A gente olha, quando a gente fala de cultura organizacional, que não deixa de ser o caso aqui, né? A gente vê o quanto a gente precisa efetivamente nas atitudes, no dia a dia, traduzir e repetir, mostrar pelo viver, né? Viver essa cultura. E vocês trouxeram o quesito da colaboração, né? O valor da cooperação como algo muito presente no Nexus. O que mais vocês dizem que caracteriza assim, o Nexus em termos desses valores? Que você fala, nossa, isso aqui a gente precisa trabalhar no Nexus todo dia para quando expandir, garantir que vai expandir com esses elementos que são essenciais. Amanda. Eu agora estou... Tem muita coisa, não é? Tem vários pilares que nós acreditamos no Nexus. Um deles tu falaste foi a parte do conhecimento. Eu diria que uma das coisas que nós... E houve várias... Foi interessante que a Amanda falou, o Nexus é um ser vivo. Ainda hoje nós vamos mudando algumas coisas que entendemos ou que vemos de algum grupo e dizemos, isto tem que ser para os outros grupos. Os caras estão a fazer muito bem, vamos levar para os outros. Então é uma metodologia viva, não é uma metodologia engessada. E tu falaste a parte do conhecimento, eu sempre digo, e eu lembro quando eu era presidente, já falava, toda a semana você tem que sair do Nexus dizendo, eu aprendi uma coisa nova e eu preciso partilhar esta informação nova que eu tenho com a minha família, com o meu sócio, com os meus fornecedores. Isso é uma arma fabulosa, não é? Quer de realização, quer até também de exposição, que você acaba tendo, porque você leva informações e coisas novas para os outros. Então, o conhecimento, sem dúvida. Mas a partilha é a base, não é? Nós, lá na convenção, nós lançamos uma nova conceito. Eu sempre fui contra, não gosto da palavra networking. Networking é muito frio, é muito transacional, é muito oportunista. É aquele cara que vai encontrar para seu benefício. Ele não está a pensar em comunidade, não está a pensar nos outros. Ele está a fazer um exercício que vai levá-lo a um determinado lugar que é importante para ele. E não há mal nenhum quanto a isso. É muito bom, mas isso é networking. Nós no Nexus não queremos fazer networking só. Queremos ir muito além. E aí nós criamos um novo conceito, um conceito que eu até digo que foi criado por mim, porque não encontrei na internet nada, que é net sharing. Vai muito além. É fazer networking em comunidade, em partilha, onde você realmente está a trabalhar ajudando a você também. Você nunca pode esquecer de você, mas que você nunca se esquece de que existe o grupo, de que existe a sua comunidade. Então nós fazemos net sharing e não networking. Esse eu diria que hoje é um peso forte e que nós vamos carregar como uma grande bandeira do Nexus. Nossa, que lindo isso, né? Essa partilha que une, que quanto mais você compartilha, mais ela se multiplica, né? Maior ela vai ficando. Você me trouxe uma lembrança de uma palestra que eu assisti quando eu morava lá no Vale do Silício,
era um educador. E ele dizia assim, né? Ele fazia um exercício com a gente, pedia para a gente tocar a mão, sentir a temperatura e com a textura, tudo. E no fim ele falava, né? Observem como que tudo aquilo que toca é também tocado. Porque no momento, né? Contato. Então, fazer contato. Você tem essa troca. Então, nessa partilha todo mundo sai ganhando, muito mais do que só o que aquela pessoa pode gerar de bom para mim, que talvez fique uma coisa muito, muito rasa, talvez não tenha reciprocidade. Quando não tem reciprocidade, a coisa também se perde, né? Ela enfraquece. Eu vejo que essa reciprocidade, esse contato, essa partilha, esse net sharing, realmente é algo que traz muita potência. É muito bonito ver você falando sobre isso. E eu ouvindo esse seu insight, me fez lembrar da sua história, Amanda, porque você trabalhava com uma arquiteta, né? O escritório não era seu, ela era a empresária, e ela tomou uma decisão que, de repente, você ficou ali que te botou num lugar de ter que tomar a decisão de empreender. Conta pra gente um pouquinho essa história, que é muito legal, porque pode ter muita gente aí nesse momento que tá bem, bem precisando dar esse passo, precisando de um incentivo. Nossa, essa trajetória foi bem diferente, assim, porque realmente eu, né, no meu segmento, desde a época de faculdade, tudo, eu sempre conheci muitos arquitetos que desejavam ter, né, o seu escritório, ter o seu nome na placa da obra, ter aquele destaque para o seu nome. E eu sempre via isso e pensava que isso para mim não fazia sentido, que não era o meu sonho e tal, e que eu só queria construir ali a minha carreira e fazer um bom trabalho. Então, de repente, eu estava ali, já era sócia dessa empresa, estava representando essa empresa no Nexus, porque a titular do escritório não morava no Brasil, então ela precisava, né, de mais braço comercial aqui, então eu tomei um pouco para mim como sócia fazer essa parte comercial lá. Foi assim que eu fui me envolvendo mais ali nas teias do empreendedorismo. E de repente ela falou, não está fazendo mais sentido para mim manter essa empresa aí no Brasil, minha vida está aqui e eu vou seguir aqui, talvez a gente vá fazer ainda, né, algumas colaborações, como realmente eu colaboro com ela até hoje. E ela fala, Amanda, dá continuidade. Você já tem os clientes que você atende dentro do escritório, né? Além da parte comercial, sempre continuei como arquiteto, continuei projetando. Ela falou, dá continuidade. E aquilo me deu uma pane, assim. Eu falei, como assim? O Thiago foi uma das primeiras pessoas que eu liguei, que eu falei, socorro! Ela tá falando para eu abrir empresa. Eu lembrei muito da história dele, foi muito inspiradora para mim. Então, mais uma vez, essa questão da troca, né? Da gente ter essa oportunidade de aprender com a história do outro. Eu falei, eu lembro que você também falou que era um plano B ali, né? A questão de empreender e tudo mais. Falei, e agora? E eu continuei me posicionando no mercado, procurando oportunidades para trabalhar em outras empresas e pedindo aquele sinal do universo, né? E não vinha nada. Não vinha nada, assim, né? O mercado todo se fechou para todas as oportunidades. Eu falei, gente, mas eu acho que eu tenho um currículo legal, acho que eu poderia agregar várias empresas, mas não era esse o momento. Era realmente o momento desse salto. E ele foi uma das pessoas que me encorajou muito, o grupo Nexus como um todo me encorajou muito. Em casa eu tive esse encorajamento também, né? Minha família, meu marido principalmente. E a minha sócia, que eu não posso deixar de mencionar, assim, porque foi a pessoa que eu cheguei, chamei ela para uma conversa. Ela é uma amiga de faculdade, muitos anos. A gente estava trabalhando juntas no mesmo escritório. E eu falei, se não for com você, eu não vou. Porque eu via nela um complemento muito grande de características, tanto mais profissionais quanto características pessoais. Nós somos pessoas muito complementares. Eu falei, eu acho que vai fazer todo sentido. Então, a gente trazer as pessoas certas para a nossa jornada e a gente receber apoio é muitas vezes o fator ali, né, que vai somando tudo e traz aquela coragem realmente para fazer acontecer. Além de o que vamos fazer, com quem vamos fazer, faz muita diferença, né? Bom. E o Thiago é um português
que veio para o Brasil. Conta pra gente um pouco, Thiago, esse com quem, né? Esse com quem lá em Portugal, esse com quem aqui no Brasil. O que você vê de diferenças e de semelhanças entre os empresários portugueses e os brasileiros? Assim, o que você acha que seria um intercâmbio legal entre os dois? E o que você vê que você fala, nossa, foi tão diferente isso lá de Portugal, eu tive que me habituar a fazer assim aqui no Brasil. Então, é diferente. Para mim é difícil. Eu estou aqui há 27 anos, apesar deste sotaque de 3 meses, não é? Ter chegado há 3 meses, eu estou há 27 anos no Brasil, não é? E eu, como empresário, como empreendedor, eu nunca tive essa experiência lá, então é um mundo completamente diferente um do outro. Agora, as formas de agir, de ser, elas são muito diferentes. Até porque este país nos obriga a ser muito diferentes. Eu às vezes sempre digo, eu acho que uma das grandes vantagens que eu tenho, competitiva, é de eu entender que vivo numa montanha-russa, que é o Brasil, mas nunca perder o norte de longo prazo da minha raiz europeia, portuguesa, de ver muito a vida a longo prazo, porque nós estamos habituados a quase que a começar. Eu, quando comecei a trabalhar na Caixa Geral de Depósitos, eu disse, eu vou terminar a minha carreira na Caixa Geral de Depósitos e quero ser presidente. Essa era a minha visão, não é? E era uma visão normal de um europeu, de ter esta coisa. O mundo já mudou muito, talvez em Portugal já não seja tanto assim, mas mesmo assim é muito mais duradouro do que aqui. Então nós termos aqui assim, de dizer, eu tenho que saber sobreviver à montanha-russa, a estas coisas políticas e seja lá tudo economia e rombos e não sei o que mais, uma pessoa conseguir ao mesmo tempo dizer, tudo isto vai passar. Eu tenho que continuar a fazer o meu trabalho bem feito, melhor do que os outros, porque o meu horizonte ele não mudou. Com esquerda, com direita, ele não mudou. Então eu fico meio que alheio, meio que não olhando para essas coisas. E isso acaba por ser um pouquinho a força do empresário português, que ele consegue ter esta parte mais de planejamento, de organização, de longo prazo, mas acaba não tendo a coragem de saber que pode perder tudo amanhã, porque o brasileiro já faz parte da sua vida, não é? Então, de conseguir juntar estas duas coisas, isto são dois mundos muito diferentes e que são difíceis de os conhecer. Então, é bem diferente uma coisa da outra. Hoje eu acho que eu teria muita dificuldade em ser empreendedor em Portugal. Olha só. É interessante. Eu tenho medo de ser empreendedor em Portugal porque eu acho que talvez não tenha a aceitação que eu hoje tenho. Porque este sotaque me leva para Portugal pelos brasileiros, mas eu claramente que eu sou uma pessoa de atitudes brasileiras. Isso é muito curioso. Olha só, adotou, é nosso brasileiro de coração mesmo, né? Hoje já sou brasileiro. Eu digo que eu sou mais brasileiro do que os brasileiros porque eu escolhi ser brasileiro. Hoje eu tenho nacionalidade brasileira. Então eu escolhi. O brasileiro nasceu aqui. Você foi uma escolheu. situação. Eu escolhi. Olha que lindo. Que bacana, que bacana. Mas né? O nosso português brasileiro, o Thiago mesmo, né? E a gente, até porque você faz mais pelos empresários brasileiros do que muita gente por aí que faz discurso e na prática não dá resultado, né? Então, a gente tem que agradecer essa tua atitude. Que bom que nós tivemos esse presente dessa tua vinda para o Brasil, porque eu tenho certeza que você está impactando não só a vida dos empresários que fazem parte do Nexus, mas também, como está tudo conectado, todas as redes deles, né? Porque isso se traduz em benefícios para as famílias, isso traduz em benefícios para os clientes. Cada vez que o empreendedor tem a oportunidade de se desenvolver, todo mundo ao redor dele acaba recebendo também o benefício desse desenvolvimento. Então, se a gente está falando em praticamente 260 empresários, quanto isso não está multiplicado, quanto mais pessoas não estão sendo beneficiadas pelo Nexus. Então, é fantástico. E isso faz a gente suspirar, o que é bom no empreendedorismo, né? Porque normalmente a gente está aqui no suor. E, ao mesmo tempo, me faz pensar assim... Aqui, ó, batendo o microfone. Já fiquei tão à vontade que a pessoa está até esqueci que tinha microfone. Me faz pensar nessa coisa do dia a dia do empreendedor,
de quando a gente enfrenta... Desafio é dado, né? O perrengue é dado na vida do empreendedor, a gente sabe disso. Agora, tem algumas coisas que efetivamente tiram o nosso sono. Tem algumas situações assim que você fala, meu Deus, como é que eu vou sair desse labirinto? Então, eu queria ouvir da experiência de vocês o que tira seu sono. Se tem algum episódio assim que vocês possam compartilhar com a gente, porque tem muita gente que neste momento não está conseguindo dormir pelo desafio que está enfrentando na tua empresa, pelo desafio que está... ou que está prevendo que está chegando, e a gente sabe que ouvir a experiência dos outros também às vezes acalma, assim, fala, nossa, não sou só eu, porque acho que a gente tem às vezes essa tendência, né? Você acha que, só eu, todo mundo sabe empreender, só eu que não sei, todo mundo faz isso bem, só eu que faço isso mal. A gente estava até conversando no início, né, do Stories, eu gravei um Stories no começo, e a gente estava falando sobre isso. Às vezes sai de primeira, às vezes tem que gravar 10, mas é que você só posta o que ficou bom, aí todo mundo acha que tá bom. Então, no bastidor, tem muita coisa que é muito desafiadora. Então, se vocês tiverem uma história que possam compartilhar com a gente, né, o que tira teu sono como empreendedor e como é que você lida com isso, o que você faz para conseguir dormir para estar bem para trabalhar no dia seguinte, vai ser bem bacana. Bom, posso começar. A pressão principal que está sobre mim, assim, né, na minha atribuição dentro da empresa, que é a parte mais comercial, obviamente é vender, né? É trazer mais clientes e manter também, obviamente, os clientes que a gente traz. E o nosso mercado é um mercado que ele oscila muito, né? Porque não necessariamente aquela pessoa que precisou do nosso serviço uma vez vai precisar da gente daqui a pouco. Então, a gente precisa estar constantemente se colocando em evidência, né? E fazendo um bom trabalho para continuar sendo indicado e trazer mais pessoas para conhecerem o nosso trabalho. E tem épocas assim que a gente acha que a gente codificou algumas coisas. Não, porque no janeiro, fevereiro, o movimento um pouco mais devagar, aí depois a gente começa a vender mais, aí a coisa se estabiliza um pouco, aí tem sempre uma correria no fim de ano, e a gente, assim, um pouco mais de 4 anos, né, e a gente viveu quase 3 deles em pandemia, eu posso dizer que cada ano foi completamente diferente um do outro. Tem sempre aquele mês que eu falo assim, meu Deus, e agora? Tá cheio de proposta em aberto, as coisas não fecham. É aí que começa aquela pressão realmente. Eu não posso dizer muito que tira meu sono, graças a Deus, sou uma pessoa que dorme muito bem. Eu gostaria que todos tivessem isso. Sensacional. Mas é o momento assim que às vezes eu ligo ali para minha sócia, a gente talvez dá uma choradinha junto, respira junto, converso com as pessoas no Nexus, converso com o marido em casa, para saber assim, nossa, o que eu posso trazer de inovação, o que eu posso fazer de diferente, é a minha proposta que precisa mudar, é a forma que eu vou me colocar no mercado, é o mercado que eu vou atrair, é o nicho que eu vou fechar mais, que eu vou abrir mais. Então, tem uma série de decisões, né, que passam pela nossa cabeça e a gente precisa lidar com elas todos os dias. A forma que eu encontrei, eu pratico yoga. Maravilhosa. Essa é a forma que eu encontrei de lidar com as minhas pressões do dia a dia. É o momento que o meu celular está ali no não perturbe, eu não abro mão, porque eu preciso ter um tempo para clarear a minha mente, para depois começar meu dia e lidar com tudo que vai vir. Depois que eu tirar o celular do não perturbe, ele não vai parar mais. Vai perturbar o resto do dia, né? E é muito bom isso, né? Porque agora a yoga é uma sabedoria milenar e que agora a ciência oficial está alcançando para confirmar que é maravilhosa, que ajuda no centramento, que ajuda na saúde, que ajuda a gente a se abastecer energeticamente mesmo para dar conta dos desafios da vida, né? Ajuda a respirar. Ajuda a respirar. A gente precisa muito disso no empreendedorismo, nesses momentos. A gente fala, meu Deus, de repente você parece ter uma coisa aqui. Aí você fala, não, pera, eu não estou conseguindo enxergar nada com clareza. Eu preciso de uma distância dessa situação para me organizar, né?
Então, É o isso. literalmente enxergar as coisas de outro ângulo também, né? Porque você entra numas posturas que são... É engraçado, porque você se desafia ali no yoga. A minha experiência é muito essa, assim. Você se desafia ali e, de repente, é sempre aquela frustração. Eu não vou conseguir, eu não sei fazer isso. Eu não sou tão flexível. O meu corpo não vai. Eu sou desengonçado. Você sempre tem alguma coisa... E, de repente, você, naquela construção ali, que você vai conquistando as posturas, você vai também conquistando essa habilidade, forjando essa habilidade de persistir, de adaptar. Então, é muito bacana quando a gente pode contar com outras atividades que não são, né? Porque empreendedor a gente vive, acorda e dorme com a empresa, né? Então, a gente poder contar com outras atividades que dão essa ritualizada, que dão esse respiro na nossa vida e que ajudam a gente a empreender melhor. E você, Thiago? Já conta então do que tira seu sono e o ritual que te ajuda a voltar para o centro. Eu diria que essa é uma das coisas que eu ainda não sou. Eu sou um workaholic obsessivo. Eu trabalho muito. E você não vai acreditar, mas eu quase que acredito que minha yoga, o meu momento de inspiração é fazer trabalhos operacionais que não me fazem pensar, que isso dá-me tranquilidade. Eu digo, eu vou fazer coisas, vou fazer pagamento de banco, que estou concentrado para saber e não penso nas coisas que me incomodam. Isso é meio doentio, não é? Não é uma boa dica, mas é a minha forma de fazer trabalhos operacionais. Eu tenho vindo a tentar mudar com bichos, eu adoro bichos. Então vou tratar dos meus pássaros, não sei o que mais, eu também consigo esvaziar um pouquinho, porque estou a ver algumas coisas, mas eu tenho essa é uma fraqueza que eu tenho que desenvolver muito, e que eu acho que é importante. Mas falando um pouquinho o que é que eu posso partilhar eu diria que há duas coisas que são muito legais. Uma é quem vence, quem vai mais longe, e cá está associado a esta minha loucura de trabalho. É porque vai mais longe. Às vezes não é porque é melhor, é porque não parou. Então, se você acredita que de fato está no lugar certo, que não é um problema de stop loss, que é uma coisa que você está vendo, mas você não tem energia, você já não sabe mais o que fazer, você diz, é aqui que os outros param. Se eu for mais longe, pelo menos alguns já ficaram para trás. Isso é inevitável. Não quer dizer que seja a melhor solução, mas sem dúvida que você acreditar, buscar energia, de dar um passo extra, você está deixando alguns para trás. Não sei se todos, se muitos, se o suficiente, mas você acaba deixando alguma coisa para trás. E a outra coisa que você falou, o que é que nos tira do sono, eu diria que a única coisa que não nos tira do sono é se você souber o que é importante para a tua vida. O importante para a vida é relações. É você ter uma paz de espírito muito grande daquilo que você quer para você. Carro você perde, casa você perde, e por aí vai. Empresa você perde, sem dúvida nenhuma. Agora, mais do que amizade, senão me parece aquela meio dos livros, amizades, não sei o que mais. Não. Confiança. Essa se você construir, você tem para o resto da vida no que você fizer. Seja pela amizade, seja por um negócio de corretor, seja um negócio de nexo, seja um negócio de coisa. É você dizer, há uma coisa que eu não abro mão na minha maneira de ser. É confiança das pessoas saberem quem eu sou e do meu propósito, da minha forma de ser. Isso você não pode abrir mão nunca, porque isso vai te levar muito longe. Tudo o resto você reconquista. Então, se você tiver essa paz de poder perder tudo, mas não perder aquilo que é importante para você reconstrói. Falo por experiência, tá? Falo por experiência. Mas essa é a melhor fala, né? Porque não é... Porque na teoria a prática é bem diferente, né? Então, quem tem essa experiência, tem essa prática, tem essa vivência e sai com esse olhar, realmente traz pra gente muita sabedoria, traz pra gente muita maturidade. E isso é realmente muito inspirador, porque é isso, né? A grande roda da vida tá girando. Uma hora você tá lá em cima, uma hora você tá cheio de contrato,
cheio de coisa para entregar e de repente o telefone não toca e você, ai meu Deus, agora eu tenho que correr atrás, vamos vender. Então vamos prospectar, não dá para ficar esperando. Estas coisas já acontecem, não é? Por exemplo, eu sou corretor de seguros, não é? Para além do Nexus. Eu estou sempre a pensar, quando é que vai aparecer uma insurtech, uma forma de venda em que o corretor desaparece e é tudo. Isso pode acontecer de um momento para o outro e eu tenho que estar preparado para isso. Tenho que aproveitar o momento, hoje, tenho que estar atento para que realmente eu possa crescer enquanto este modelo funcionar, mas eu não sei muito bem, ainda não sei muito bem, e o que é que eu posso fazer de diferente para quando isto deixar de acontecer. Eu ainda não tenho a solução, mas tenho medo dela. Mas aí vou fazendo outras coisas que eu gosto, como o Nexus, outras coisas. E também pode ser que acabe. Se acabar, também faz parte. Vou construir outro negócio, outro empreendedorismo, mas eu acho que este também vai dar muito certo. Não estou a pôr em causa. Mas uma pessoa tem que estar preparado para isso, não é? Porque as coisas podem acabar contra a tua vontade, independentemente da tua habilidade de conduzir um negócio. Não colocar os ovos todos na mesma cesta, né? Esse ditado que é muito bom para o empreendedor, né? A gente tem essas várias frentes. E esse é o verdadeiro espírito empreendedor, né? É o espírito... O meu avô, ele foi empreendedor, foi agricultor, foi dentista, foi um pouco de tudo. Naquela época, né? Imagina, dentista prático. Gente do céu. Dentista prático era assim, o irmão mais velho tinha ido para a faculdade de odontologia, vinha e ensinava para o mais novo ali a ser auxiliar e era o tal do dentista prático. Você imagina num dentista desse, que desespero. Mas o meu avô tinha muito esse espírito empreendedor teve a fábrica de farinha, pegou fogo, queimou, perdeu tudo, aí vai, abre outra coisa. A minha avó também fazia costurava avental para vender, fazia ricota, fazia queijos, ia vender no bairro. Então, eu vejo esse espírito empreendedor que ele é muito maior até do que a profissão empreendedora, né? Que é como você falou, você dentro de um banco, você tinha uma atitude empreendedora. E isso é muito importante para quem... Eu vejo que para tudo. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no Vale do Silício, que foi ver que empreender era muito mais do que uma profissão. É uma atitude perante a vida, é um modo de viver. Então, eu conversava com educadores que tinham uma atitude empreendedora, eu conversava com futuristas que estavam... A forma de olhar o futuro era uma forma empreendedora, cientistas que faziam as suas pesquisas de forma empreendedora. Então, é algo que, assim, eu vejo que é um espírito que, se você está andando com ele, ele te leva muito mais longe. E trazendo do espírito para o espírito empreendedor, vamos baixar o espírito empreendedor aqui nessa mesa, tem uma coisa que é desafiadora, que é empreender sozinho é desafiador e empreender em sociedade também é desafiador. Então, Amanda, você tem uma sócia no teu escritório, aliás, já fala o nome inteiro do escritório para todo mundo ficar sabendo, pesquisar, contratar, maravilhosa, e conta um pouco, assim, como que é essa experiência de empreender junto com uma sócia, como é que vocês fazem, porque é inevitável que surja algum tipo de conflito, algum ponto de vista diferente, caminhos diferentes, e vocês precisam caminhar juntas, né? Pode ter, antes de dar o passo, pode ter muita discussão, mas o passo precisa ser na mesma direção, senão arrebenta a sociedade. Como que é essa experiência para você? Como é que você lida com essa vivência de empreender como uma sócia? Bom, Cita Barba Arquitetura, Cita do meu sobrenome, Barba do sobrenome dela. Inclusive, nós pensamos muito assim, vamos ter um nome super criativo, inovador, fora da caixinha, e no final a gente chegou à conclusão que para o público que a gente quer, para o mercado que a gente quer trabalhar, que é um mercado mais corporativo, tudo mais, fazia sentido essa coisa um pouco mais formal. E a forma que a gente encontrou, né, de trabalhar juntas, primeiro é que assim, o nosso objetivo é muito parecido. Quando a gente foi conversar sobre montar a empresa, antes de decidir o nome, de várias outras coisas, a gente sabia que a gente queria uma empresa muito profissionalizada. Nós duas já tínhamos passado por outros escritórios,
com boas e más experiências, acho que, né, no nosso mercado de trabalho a gente sempre tem isso, e a gente sabia que a gente não queria fazer nada de forma amadora, caseira, que a gente queria fazer tudo mais dentro das regras possível. Então, a gente tinha essa meta juntas e a gente também tem a meta de isso ser muito maior do que a gente. Embora carregue o nosso sobrenome, de que isso não seja a imagem da Amanda, cita a imagem da Bruna Barbo apenas, mas que a gente realmente possa construir uma empresa, que não seja o estúdio criativo que carrega a nossa identidade, mas que isso seja sobre a identidade das pessoas para quem a gente está projetando. Que a gente consiga trazer a essência delas para dentro do nosso atendimento. E a gente consiga entregar realmente a solução do que elas precisam. Então, isso é muito mais importante para a gente do que a nossa assinatura. E isso para a gente é muito claro, para as duas, como objetivo de trabalho, como objetivo de empresa, com onde a gente quer chegar, que a gente quer ser uma empresa grande, a gente não quer, né, ser sempre microempreendedora. Então, a gente vai dando os passos em conjunto na mesma direção. E, obviamente, que vem alguns conflitos e, graças a Deus, eles são muito menores, porque os valores estão alinhados. Então, se o objetivo, se os valores forem diferentes, realmente eu não vejo uma sociedade acontecendo. Mas, se você quiser chegar no mesmo lugar e construir as coisas da mesma forma, os pequenos entendimentos do dia a dia, outra vez a gente teve o formato do nosso portfólio podia ser assim, podia ter a fonte tal. E a gente não conseguia concordar na fonte. Às vezes a gente tem essas conversas, mas são coisas realmente muito pequenas frente ao que a gente está construindo. E a gente sempre, com muito respeito pela opinião uma da outra, sempre tentando entender por que você tem esse ponto de vista, né? Às vezes tem um momento ali que as duas estão com a cabeça um pouco mais quente. Agora não tá legal para conversar, vamos voltar nesse ponto depois. Então, é dessa forma que a gente vai organizando, assim, né? E do ponto de vista mais estrutural, a gente se dividiu para interferir um pouco menos uma na área da outra. Então, eu estou mais no comercial, ela está mais no financeiro, a gente faz uma reunião, eu passo para ela o que está acontecendo no meu, ela passa o que está acontecendo lá, e a gente tem muita confiança de que as coisas estão andando. De que o que ela disse que ia acontecer, está acontecendo, o que é a minha obrigação está acontecendo. A gente não precisa se falar o tempo inteiro para checar, a gente não é funcionário uma da outra, a gente está trabalhando para um objetivo comum. Nossa, que aula, né, Nossa. Thiago? Adorei, passou o método todo. Não, mas é perfeito, porque para quem está ouvindo, você explicou de uma forma muito didática, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a organizar a sociedade, porque é muito desafiador. Eu já tive sócia, também uma sócia com quem a gente se dava super bem e trabalhava bem juntas, tinha esse olhar e também tinha hora que a gente discutia por algumas coisas que a gente falava assim, não acredito, nós estamos emperrados nisso, tipo, é tão irrelevante. E geralmente taurina, né, gente? A pessoa é persistente. Taurina, então, geralmente, ela antes de mim falava assim, né? Tipo, não, mas isso aqui é irrelevante, vamos pra frente. Não, mas eu quero resolver, eu quero. E aí eu fui aprendendo a fazer isso foi há muitos anos atrás, e fui aprendendo depois, com a prática, com a experiência, a desenvolver esse jogo de cintura, que é super importante, porque isso... com os nossos sócios, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, a gente precisa desenvolver essas habilidades e nada como a prática para ajudar a gente a desenvolver. E quando você junta a prática com uma metodologia, você tem como ter uma inspiração ali de falar, poxa, vamos testar fazer isso? De repente tem muita gente aí que está precisando testar, na hora que está de cabeça quente, falar, ok, agora não é o momento. Vamos fazer outra coisa e depois a gente volta para isso. E o óbvio precisa ser dito. E a gente sabe que, eu não sei, parece que depois da pandemia está todo mundo mais ainda com os nervos à flor da pele, né? Parece que a coisa está mais intensa, assim, nesse sentido. Então, parar, respirar, recalcular a rota, saber reconhecer que você, naquele momento, não está
não está disponível para chegar a um acordo, porque, na verdade, você está tentando ganhar do outro, que acontece muito. Então, é uma sabedoria uma chave muito fundamental que você trouxe para a gente e que é muito bacana. E voltando para o Thiago, eu quero ouvir um pouquinho do que você tem observado, assim, quando você olha ali para 260 pequenos empresários aqui de São Paulo. Dá para observar alguns padrões, assim? Tem algumas coisas que você consegue perceber, assim, que, olha, esse grupo de empresários tem isso aqui, de forma geral, as pessoas são têm isso bem desenvolvido. E eu encontro muito esse tipo de dificuldade. Eles vêm para mim muito com esse tipo de dificuldade. Tem alguma coisa que você consegue observar, assim, no comportamento do grupo, como empresários que você acha que outras pessoas podem estar passando por isso também e que você pode ajudar? Então, toda a gente que quer se juntar, e eu vou usar a expressão que eu não gosto, porque é classificação, a um grupo de networking, ela vem buscar algum tipo de ferramenta ou de plataforma, de ambiente onde consiga vender mais. 100% dos membros do Nexus, ou 98%, vêm pensando nisso. Podem já acreditar que existem um monte de outras coisas boas, mas essa é a origem. E ela não pode ser perdida, porque ela é importante, ela é super importante. Então eu diria que as pessoas vêm buscando isso, e isso é muito forte, porque realmente são pessoas que querem vender, querem crescer, querem se desenvolver, e é muito positivo. Elas não veem depois o outro lado, que é todo mundo acha que vai chegar lá e vai receber indicações de todo mundo. Não existe isso. Você receber indicações de amigos, de parentes, de fornecedores, você tem que conquistar a confiança. Senão você não recebe. Você está ali com paisagem e você se frustra. Putz, afinal aqui não dá certo. Aqui ninguém indica negócio. Não é. Você não conquistou. Você tem que conquistar realmente essa confiança. Então eu diria que, por um lado, é este ponto forte de que as pessoas querem desenvolver, querem crescer, mas, por outro lado, tem esse lado de ter que aprender a saber viver em comunidade, em partilhar, para conseguir realmente se beneficiar dessa força toda de fazer negócios num grupo de networking, que na verdade é de net sharing, que é isso aí é que está o pulo do gato para as coisas funcionarem, é quando você entende que você está fazendo net sharing e não networking. Networking, você vai rodadas de negócios, aí você faz, conhece. Aqueles mais atrevidos sentam num balcão e já trocam um cartão com o outro, e o atrevido no bom sentido. Isso é uma habilidade, não é? Mas para você estar num grupo do Nexus, você tem que entender que você faz parte de uma comunidade, e fazer parte de uma comunidade é muito mais do que só trocar um cartão, né? Então... Absolutamente. E essa partilha, né? Você volta, partilha e confiança. Partilha e confiança. E assim todos conseguem crescer e se desenvolver. Porque é super interessante você ver, vem um advogado, eu nem vou falar de nomes, mas isto é um caso que aconteceu, por exemplo, lá no grupo Moema, que foi o primeiro. Tinha um escritório de advogados, estava lá, e ele foi embora e disse, putz, não faço negócios com ninguém, não consigo fechar, e ficou 6 meses, 8 meses, já não me lembro quanto tempo é que ficou. E depois veio um outro, e na verdade 2 sócios que chegaram, e conquistaram todo mundo, né? Todo mundo começou aos poucos a migrar para o escritório deles e a ganharem a confiança e a trabalharem com eles. Ou seja, muitas vezes não é a atividade, muitas vezes eu diria que a maior parte das vezes não é a atividade. Lógico que tem atividades mais fáceis, como por exemplo o corretor de seguros, é mais fácil de conquistar do que uma indicação de arquitetura, mas é sem dúvida a base da confiança que você precisa de conquistar para você ter sucesso. Essa é a base para tudo, né? Tem coisas que todo mundo precisa, né? Todo mundo vai precisar de algum seguro em algum momento da vida. Talvez nem todo mundo vai contratar um escritório de arquitetura, justamente esse paralelo. Mas eu acho que o muito legal do que você está falando da confiança é essa oportunidade de acelerar a confiança. Porque talvez uma pessoa que não vai precisar de mim por muito tempo ou do meu serviço,
conhece alguém que vai precisar de mim. E aí eu já construí uma relação de confiança através. Normalmente ela vai me indicar se ela me contratar, gostar do meu trabalho, não é isso que acontece fora dos grupos de networking no dia a dia. Você contrata um serviço que você gostou, você vai falar para os seus amigos e tal, estão precisando daquilo. Mas no Nexus não, a pessoa muitas vezes ela nunca vai me contratar, mas ela vai ver a forma que eu atendi outras empresas, outras pessoas, a forma que eu me porto no grupo, a responsabilidade que eu trago para mim, a liderança que eu coloco no dia a dia ali no grupo. Isso vai passar para ela essa sensação de confiança, quase como se ela tivesse me contratado. Então, ela vai chegar e vai falar, né, para um amigo que está precisando falar assim, olha, não, você tem aqui o melhor serviço, a melhor oportunidade com essa pessoa. E, obviamente, que isso também pode ser quebrado. Se eu for lá e não entregar uma coisa legal, as pessoas vão saber e automaticamente, né, eu vou perder aquilo que a gente está construindo. Nossa, isso era uma coisa que a gente vivia muito lá no Vale do Silício. Eu lembro que, ainda que seja uma região, né, geográfica, o Vale, a gente sempre falava, né, aquela história, o Vale do Silício é um ovo, porque as pessoas são tão conectadas, a rede se conhece tanto que, né, você conhece alguém que conhece alguém, que a sua reputação é muito importante. Então, você construir, você mostrar serviço, você mostrar propósito, você mostrar estratégia, é algo que agrega muito. E, ao mesmo tempo, se você faz uma coisa que não foi bacana, também se espalha muito rápido. E trabalhar em rede é isso, né? Fortalece muito, favorece muito a quem tem ética de trabalho, a quem está querendo efetivamente construir e gerar valor. E isso tanto do ponto de vista para os parceiros, né, os seus potenciais parceiros de negócio, quanto do ponto de vista dos clientes. Agora, a gente fala sempre que a gente quer vender mais, a gente quer cliente, a gente tem clientes que às vezes até se tornam amigos, né? Porque na própria relação vai acontecendo. Nós brasileiros temos isso, os nossos brasileiros de coração. Também nosso oficial brasileiro agora de documento, de coração, de moradia, de tudo, de atitude. Nós temos isso. Mas também tem um outro lado. Às vezes, pode ser que você se encontre numa situação que você tem vontade de demitir o cliente e não tem como, né? Vocês já passaram por isso? Eu já vi muita história interessante nesse sentido. Vocês já passaram por esse momento assim de falar assim, caramba, eu não acredito, não vejo a hora de acabar esse contrato, porque sem citar nomes. Tem duas coisas, deixa eu só voltar atrás para depois responder a essa. Uma do erro, eu diria que, e aqui também é partilhar um pouco da minha experiência, lógico que na minha corretora também tem falhas e tem erros. A diferença de cada empresário é como é que eu vou reagir ao erro. E eu sempre olho para o erro como, se eu vou usar esse erro para este cara nunca mais deixar de ser meu cliente. Olha a loucura. O erro é a melhor forma de você conquistar o cliente. Como é que você se comporta e que você corrige esse erro. Se você tiver a habilidade de fazer isso, você ganhou o cliente para o resto da vida, porque ele sabe, com este cara vai errar como outros vão errar, mas o cara vai me entregar e vai resolver o problema que eu não vou passar esse problema. Então, erro é uma ótima oportunidade de venda, é uma ótima oportunidade de conquista. Não esqueçam isso, e eu pratico isso dia a dia, porque existem erros nas nossas atividades, em qualquer coisa que nós fazemos. Até nas relações pessoais, familiares, isso é uma verdade, não é? O outro ponto era... Se você já teve vontade de demitir um cliente. Lógico que tem. Lógico que uma pessoa tem vontade. E eu diria que hoje eu já tenho uma bagagem em termos de sucesso que me permite fazer isso. Mas eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Eu ainda acho que realmente eu tenho que entregar e conseguir assegurar. Apenas já tenho a maturidade de falar com o cliente e dizer, olha, não gostei disto e não aceito este tipo de postura na nossa relação. E aí fica muito mais passa-bola para ele se ele quer continuar ou não, sabendo que a regra é essa. Então, vontade sim, demitir nunca demiti, sempre consegui ter este buffer de passar a bola para o cliente para saber
você quiser continuar, você vai continuar, mas as regras são estas. Mas isso é muito importante. Eu quero ouvir a tua história, Amanda, porque você fez uma cara, mas eu quero pontuar isso que você trouxe, é muito importante, porque é um continuar, mas a partir de uma renegociação, né? No sentido assim, de um esclarecimento, uma renegociação da relação em si mesmo, né? Olha, quais são os termos? Ó, aqui, esses são os meus limites, até aqui funciona. Quando você está fazendo dessa forma, aí eu não consigo te entregar o que você está demandando, acaba sendo frustrante para mim e para você. Então, vamos por esse caminho aqui, esse caminho funciona melhor. Então, é muito importante poder ter essa transparência nas relações. Até porque o cliente estourado, normalmente isso acaba acontecendo com um cliente estourado, ele é estourado não com você, na sua relação. Ou seja, ele já teve isso com outros fornecedores. E ele pode não ter a consciência disso, mas ele percebe que realmente ele acaba mudando porque ele é estourado. Se ele vê alguém que consegue manter um diálogo e que consegue pôr ali algumas regras, ele meio que também aceita e sabe que é importante. Porque eu sou estourado, mas este cara me aguenta e ele consegue pôr um nível de diálogo que eu posso estourar, mas dentro de um determinado limite. Não é? Então, isso, as pessoas entendem isso. É verdade, as pessoas entendem que têm limites, não é? E é fundamental, né? Eu vivi muito isso, você falou dos estourados, eu lembrei disso quando eu estava em campanha, né? Vocês acompanharam esse processo, eu fui candidata a deputada estadual, agora em 2022 aqui em São Paulo, e quando a gente ia para a rua para conversar com as pessoas, para ouvir as demandas, para apresentar a nossa proposta, gente, quantas vezes vinham as pessoas assim, às vezes a gente estava com a equipe, aí já vinha gritando, quem é a candidata? Ai, meu Deus, lá vem. Eu respirava fundo, assim, sou eu. Que não sei o quê. As pessoas já vinham jogando umas pedras, assim, e eu, meu Deus, vou apanhar no meio da rua, né? Vai sair lá, candidata, apanha. Porque as pessoas estavam tão com os nervos à flor da pele que elas vinham, e não sem motivo, né? A gente está com a nossa política estourada há muito tempo, então tá todo mundo já estourou todas as paciências possíveis, e as pessoas vinham assim realmente com muitas pedras nas mãos, vinham gritando, parecia às vezes que eu estava na Inquisição, assim, porque não é que perguntava, você é a candidata, qual que é a tua proposta, o que que você pensa sobre isso? Aí eu falava, caramba, se eu não responder o que a pessoa pensa, a pessoa vai partir para cima de mim. E eu fazia muito esse exercício que você falou de ir assim, né? Primeiro, eu levei comigo, assim, foi meu mantra da campanha, o trecho da oração do São Francisco de Assis, quando ele fala assim, que eu procure mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado, né? Dar do que receber. Então, quando as pessoas vinham assim, muito estouradas, eu vinha assim, eu falava, eu preciso segurar a onda. Eu não sei a história dessa pessoa, eu não sei o que ela já passou, ela não está me vendo, ela está vendo que existe alguém que está ligado à política, e a política está toda errada, e ela está revoltada, e ela quer descarregar isso. Então, obviamente, né, não posso também me deixar disponível para um abuso, para um ultrapassar de linhas, né, de limite, como você falou, mas é importante fazer esse jogo de cintura e ajudar a pessoa também a encontrar um caminho ali. E eu tive experiências muito interessantes com isso na rua, assim, da pessoa chegar xingando e sair rindo. E eu falava, vai conseguir. Pelo menos a pessoa saiu mais feliz, que ela provavelmente não vai votar em mim, mas pelo menos ela saiu mais feliz do que ela chegou para a conversa. Então eu já servi de alguma forma, eu já ajudei a aliviar alguma coisa ali que estava pesado. E era interessante porque nessas conversas, às vezes a pessoa, quando ela ia baixando a guarda, aí aparecia uma história assim, de que ela estava, nossa, eu tô com as costas travadas, tô com uma dor insuportável, acabei de fazer um exame. Aí o outro estava preocupado com alguém que estava com um problema financeiro, com um problema na escola. Então você via que as pessoas estavam por trás de tudo aquilo, tinham problemas ali que elas não estavam muito sérios e que elas estavam com dificuldade de lidar, que estava doendo nelas e essa dor estava transbordando.
Então, assim, é um desafio enorme, mas para mim, na campanha, foi a maior experiência que eu tive de desenvolver, assim, trabalhar esse jogo de cintura, de falar, não vou pegar pilha, eu não estou aqui para isso, vamos sair daqui melhor do que a gente entrou, que é o mínimo que a gente pode fazer. Agora, Amanda, quando eu perguntei se você já teve vontade de demitir cliente, você fez uma cara. Conta pra gente. Esse é meu mal, eu sou muito transparente. Mas eu preciso aprender aí umas técnicas de como que você fazia as pessoas que chegavam com esse nível assim para falar com você saírem rindo, porque o nosso segmento é um segmento de uma fama muito ruim, né? Então a pessoa pensa assim, meu Deus, preciso construir, preciso reformar. Ela já quer pular da ponte, mas não quer fazer obra, né? Então ela já vai procurar um profissional assim muito realmente com os nervos à flor da pele, muito armada, não sei o quê. E para a gente chegar naquele objetivo, né, todo o percurso que a gente vai percorrer, desde o planejamento, que é o projeto de arquitetura, até a execução, a gente vai depender de muita gente. Então, essa questão de construir relações, construir confiança, né, e tudo mais, é essencial para a gente, porque a gente vai precisar de todas essas pessoas para fazer aquele objetivo do cliente acontecer. E não necessariamente a gente vai ter controle sobre todo esse processo, né? Algumas coisas vão fugir porque são pessoas ali que a gente está dependendo delas para aquilo acontecer. E muitas vezes isso não é visto assim pelo cliente, né? O peso de tudo vai recair sobre a primeira pessoa ali em quem ele confiou para organizar esse processo para ele, que somos nós. Então, a gente vai muito como na linha do que o Thiago falou, trabalhar qualquer erro para sempre entregar solução. Então, eu nunca chego assim, aconteceu isso no seu projeto, na sua obra, e agora nunca vou chegar, né, para um cliente com esse perfil. Sempre vou chegar, olha, aconteceu isso. Temos a opção A, a opção B, a opção C. Custa tanto para... Então, já com todas as informações para trazer o máximo de clareza para o processo. Mas nem sempre isso é suficiente. Então, muitas vezes, assim, parte para um ponto que a pessoa já está tão desgastada por outras coisas, outras experiências ou momentos de vida que ela está, que isso transborda em falta de respeito com o nosso trabalho, né? Falta de... A pessoa não quer compreender, ela não quer ouvir o que a gente está dizendo. É isso, ela não está vendo a candidata, está vendo a política, ela não está vendo mais a gente como empresa, como profissional, ela está só vendo uma bola de neve ali, então não importa mais o que eu diga. E aí é nesse momento que você fala, eu acho que aqui não tem mais o que a gente fazer junto, assim, né? Mas a gente sempre vai, obviamente, até o máximo que a gente puder. Mas se faltar respeito, não tiver mais como a gente construir um relacionamento profissional a partir daquilo, a gente vai falar, olha, e aí? Como que a gente pode fazer? Tem né? um outro escritório para te indicar. Assim, nunca aconteceu da gente não concluir, né, o nosso trabalho. Então, acho que a gente sempre conseguiu contornar, né, várias situações das melhores formas. Mas, óbvio que ali em alguns processos já deu vontade. E você vê como isso traz uma outra habilidade importante para empreender, que é a comunicação. A gente pensa que às vezes empreender, não, preciso... É o desenvolvimento do produto, é a gestão, fazer a contabilidade, fazer a parte operacional, não é a parte estratégica, é vender. Tudo isso, para tudo isso funcionar, a base da comunicação precisa estar muito bem estabelecida, porque se não tem comunicação, não tem confiança, e aí não tem entrega de resultado, né? Complica muito. Com tudo isso, eu volto à nossa pergunta inicial para a gente fazer o nosso fechamento, então, porque o nosso tema de hoje foi, e aí, gente, empreender é um dom ou é só perrengue? Sem dúvida que tem que ter um dom, eu acho que é um dom importante, mas como tudo, trabalho, dedicação, foco, disciplina,
nos leva a fazer coisas mesmo para aquelas que nós não estamos preparados. Agora, vai ter perrengue, não há dúvida que vai ter perrengue, né? Não há dúvida. Bom, eu queria agradecer pelo aprendizado hoje aqui, porque mesmo com tantas conversas que eu já tive com vocês dois, hoje eu descobri que empreender é uma atitude que a gente tem mesmo quando a gente é funcionário, e eu nunca percebi até a nossa conversa de hoje que eu já tinha atitude empreendedora, até porque, gente, síndrome do impostor é uma coisa muito real, principalmente para as mulheres, isso é outra conversa muito mais profunda, mas só aqui durante as nossas reflexões que eu percebi, falei, realmente eu tinha uma postura empreendedora já onde eu estava, e isso me trouxe também, fora todas as pessoas que acreditaram em mim e fora todo o preparo, me trouxe até onde eu estou hoje. Então, acho que empreender é uma atitude que a gente começa a ter frente a vários desafios da vida profissional. Maravilha, gente. Muito obrigada. Eu adorei. Show de bola, maravilhoso. Muito Também. bom. Eu Obrigado. adorei. Muito bom estar com vocês. Sejam muito Obrigada. bem-vindos. Foi um aprendizado, uma troca muito rica. Eu saí, nossa, mais inspirada ainda. Eu sempre adoro vocês, sempre que posso estou junto com vocês. E agora a gente tem mais essa para nossa história. Estamos construindo já. Estamos construindo, já temos vários capítulos, né? Dessa história. Muito bom. Gostaria de agradecer mais uma vez e agradecer também a nossa audiência que ficou com a gente até o final. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aí uma ótima semana e que, independente da sua área de atuação, você tenha uma atitude empreendedora, porque ela vai te levar muito mais longe. Muito obrigada e fiquem todos bem.